Telepsiquismo, Joseph Murphy. Aprenda na prática a utilizar o poder que você tem e transforme a sua vida. Capítulo 2. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado quando postarmos conteúdos novos. Curta e comenta e compartilhe o vídeo. E você também pode nos deixar nos comentários quais livros você gostaria que disponibilizássemos aqui no canal. Fique agora com o capítulo 2. Como o telepsiquismo revela os grandes segredos da magia. Atualmente, muitas pessoas têm medo de magia negra, mal-olhado, macumba, etc. Parece existir um temor generalizado de alguma forma de poder oculto que os outros possam usar para nos ferir ou perturbar nossa felicidade. O maior segredo do homem. Você terá uma vida repleta de felicidade quando reconhecer a maior de todas as verdades, aquela que está expressa no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que significa ouve? Compreenda, Israel, homem esclarecido, o Senhor, o supremo poder, nosso Deus, nosso guia, o poder infinito, é o único Senhor, um poder, não 2, 3, 10 ou 1000, apenas um. A origem supersticiosa da magia negra e da magia branca. Quando éramos muito jovens e muito impressionáveis, nossos pais por simples ignorância ensinaram-nos que existem um Deus punitivo e um demônio que vive nos tentando. Também nos preveniram de que, se nos comportássemos muito mal, poderíamos ir para o inferno e sofrer eternamente. As crianças e as mentes infantis pensam apenas em termos de imagens mentais, assim, são levadas imediatamente a projetar imagens de um Deus e de um demônio. As crianças imaginam Deus no céu, sentado em um trono de ouro e cercado por anjos, e o diabo nas chamas do inferno, sem perceberem que, na verdade, todos nós criamos nosso próprio céu e nosso próprio inferno pela maneira como pensamos, sentimos e acreditamos. Os homens primitivos atribuíam os prazeres aos deuses, e toda dor, sofrimento e miséria aos espíritos maus ou demônios. Eles sabiam que estavam sujeitos a estranhas forças que eram incapazes de controlar. Ocorriam terremotos e inundações, e o sacerdote da aldeia, na falta de uma melhor explicação, afirmava que os deuses estavam zangados, e com isso se apressavam em oferecer sacrifícios para aplacar a suposta ira dos deuses. O sol era uma fonte de calor, mas, durante uma seca prolongada, esse sol parecia esterilizar a terra. O fogo servia para aquecer o homem nas noites de inverno, mas também para queimá-lo nos incêndios. O trovão o apavorava, o relâmpago o deixava trêmulo de medo, as águas inundavam suas terras, afogando seu gado e seus filhos. Para explicar todos esses estranhos fenômenos, o homem primitivo criou um grande número de divindades. A partir desse raciocínio, o homem primitivo passou a tentar comunicar-se com os ventos, as estrelas e as águas, esperando que esses elementos o ouvissem e atendessem às suas preces, e passou a fazer oferendas e sacrifícios aos deuses do vento e da chuva. O homem primitivo dividia os deuses e divindades em poderes benéficos e maléficos. Até hoje é possível observar a universalidade desses dois poderes na religião de milhões de pessoas. A crença nos dois poderes é um resíduo dessas ideias primitivas. O bem e o mal em sua vida são determinados pelo seu pensamento. As forças da natureza não são maléficas, tudo depende do modo como as usamos. Podemos usar qualquer poder de duas formas. O mesmo vento que joga um navio contra as pedras pode levá-lo em segurança até o porto. Podemos usar a eletricidade para fritar um ovo ou para eletrocutar alguém. Podemos usar a energia atômica para mover um navio ou para destruir uma cidade. Podemos usar a água para afogar uma pessoa ou para lhe saciar a sede. Podemos usar o fogo para aquecê-la ou para queimá-la. Nós é que damos uma finalidade às forças da natureza. O bem e o mal estão na mente do indivíduo, e em nenhum outro lugar. Pense no bem, e tudo irá bem, pense no mal, e tudo irá mal. Conheça a grande verdade e progrida na vida. O juiz Thomas Trovad, autor de Edinburgh Lectures e muitos outros livros, afirmou em 1902. Se admitir que existe algum poder fora de você mesmo, por mais benéfico que o imagine, você terá plantado a semente que mais cedo ou mais tarde trará o fruto do medo, que é a ruína completa da vida, do amor e da liberdade.
Devemos lutar, tanto interna como externamente, por essa grande verdade e nunca admitir, nem mesmo por um instante sequer, qualquer pensamento que se oponha a essa verdade básica do ser. Trovado nos revelou uma verdade maravilhosa que nunca devemos esquecer. As sugestões dos outros não têm poder para criar as coisas que sugerem. O poder está em nossa própria mente. Quando nossos pensamentos são os de Deus, o poder dele é o nosso poder. É sempre o movimento do nosso próprio pensamento que cria alguma coisa. Temos poder suficiente para rejeitar totalmente qualquer sugestão negativa e nos unirmos mentalmente à onipotência que temos em nós. Porque o chamado voodoo é apenas uma sugestão negativa. Há alguns anos, visitei a cidade do Cabo, na África do Sul, para dar uma conferência, a convite da saudosa doutora Esther Brandt, que mantinha um grande centro de estudos das ciências da mente. Ela me levou para visitar uma das minas de ouro de Joanesburgo, e um médico inglês que lá trabalhava me contou que, quando um mineiro comete alguma infração contra a companhia, recebe uma mensagem do feiticeiro do tipo: "Você vai morrer às 6 da tarde." E realmente morre. A autópsia nunca revela nenhuma causa para o falecimento. Na opinião do médico, a causa da morte dos pobres homens é o medo. Ela estava aterrorizada porque estavam rezando contra ela. Há algumas semanas conversei com uma jovem muito preocupada, porque achava que algumas pessoas da igreja que costumava frequentar estavam rezando contra ela desde que deixara o grupo. Pensava que estava amaldiçoada e que, como consequência, tudo estava indo mal. Expliquei que a maldição que havia mencionado era, na realidade, o uso negativo da lei do subconsciente *** e que ela mesma é que se prejudicava pelo medo. As sugestões dos outros haviam se tornado um movimento dos próprios pensamentos da moça, e como os pensamentos dela eram criadores, ela estava se ferindo. Estava transferindo seu poder para os membros de sua antiga igreja, sem perceber que eles não possuíam nenhum poder próprio. Expliquei-lhe que o poder estava nela, que devia deixar imediatamente de transmitir esse poder para os outros. Deus ou Espírito é uno e indivisível, ele se move como uma unidade. Não existem divisões ou contradições dentro dele, e se ela se pusesse ao lado do infinito e desse a ele seu apoio, devoção e lealdade, nada lhe poderia acontecer. A moça começou a recitar o seguinte: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." Salmos 91, 1, 2. Considere essas pessoas como extremamente ignorantes e tenha pena delas, acrescentei. O verdadeiro poder é sempre construtivo. Eles estão usando a sugestão, que é um poder mas não o poder, Deus, que sempre promove a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Não se esqueça de que uma sugestão só tem o poder que você permite que ela tenha. Una-se conscientemente com o amor, a vida e o poder infinito que estão em você e repita constantemente: o amor de Deus me envolve, me cerca e me protege. Tenho uma vida maravilhosa. O encantamento de Deus é como um círculo mágico. Sempre que eu pensar no pessoal da igreja, chamarei Deus para meu lado e tudo estará bem. Praticando as verdades simples que acabei de descrever, ela conseguiu paz e passou até a achar graça dos antigos temores. Depois de uma semana, ouviu dizer que 5 dessas pessoas haviam ficado muito doentes e uma havia falecido. A jovem havia deixado de receber os pensamentos e vibrações negativas, e eles se voltaram com força redobrada contra seus autores. Esse efeito é chamado de bumerangue. Ela achava que o pai praticava magia contra ela. Há alguns meses, ouvi a história de uma mulher de Honolulu que disse ter se casado com um homem de outra raça e religião. Como o pai dela era um kauna, sacerdote nativo, e tinha poderes mágicos, ela estava convencida de que o pai usaria feitiços para desfazer o casamento. A explicação muitas vezes equivale à cura. Essa mulher era formada em psicologia pela Universidade do Havaí, mas vivia com medo da maldição do pai. Expliquei para ela que, se o amor a unia ao marido, nenhuma pessoa ou acontecimento poderia ameaçar o casamento. Deus é amor, e quando 2 corações batem em uníssono, todas as pragas do mundo são como bolas de papel atiradas contra um navio de guerra. A suscetibilidade a impressões do subconsciente, aliada ao uso negativo da imaginação, tem contribuído para paralisar parcialmente milhões de pessoas inadvertidas.
Essa mulher estava sendo prejudicada pela ilusão de que os feitiços do pai, uso negativo da mente, eram potentes e trariam resultados. Contei-lhe a história de Plotino, um sábio que viveu há mais de 1700 anos. Um sacerdote egípcio visitou e rogou uma praga para ele, isto é, desejou sua morte. Plotino não acreditava em pragas, mas sabia que o sacerdote realmente acreditava que possuísse esse poder. Não existe nenhuma força em uma sugestão negativa ou maldição lançada contra você, a menos que você seja suficientemente tolo e ignorante para levá-la a sério. Plotino sabia que ele e o Deus do amor eram um só Deus. Deus é onipotente, a unidade com Deus é a certeza da vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8-31. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10-19. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmos 91-10. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23-4. A história conta que a praga não surtiu efeito, e não podendo agir em Plotino, ricocheteou, em direção ao sacerdote egípcio que havia rogado. Ele teve um ataque e desmaiou aos pés de Plotino, que teve pena do sacerdote, tomou-o pela mão e o levantou. O sacerdote reconheceu o poder único e se tornou um dedicado discípulo de Plotino. Essa explicação tirou um grande peso da alma da jovem havaiana. Ela disse para o pai: Papai, não tenho mais medo do Senhor. O Senhor merece pena. Pensa que tem um grande poder, mas tudo não passa de sugestões negativas, e o que deseja para os outros acabará acontecendo com o Senhor mesmo. O poder está comigo, e sei que Deus está ao meu lado. Seu amor nos cerca e nos protege. Quando penso no Senhor, repito para mim mesma: Deus está comigo, ninguém pode nada contra mim. Sou livre. Abençoou o pai e partiu. Algum tempo depois, escreveu-me dizendo que o pai continuava a odiá-la e havia prometido novamente que seus sortilégios a matariam junto do marido. A moça não deu atenção às ameaças. Dias depois, o pai caiu morto na rua. A havaiana me disse que o pai se matara de tanto ódio, e tinha razão. O ódio, o ciúme e a hostilidade matam o amor, a paz, a harmonia, a alegria, a vitalidade e a boa vontade. Todos os pensamentos destrutivos do pai se voltaram para ele próprio, e o choque foi forte demais. O que você deseja para os outros acaba se tornando realidade para você mesmo. Moisés e os sacerdotes egípcios. Nos tempos antigos, o povo acreditava que os sacerdotes tinham o poder de amaldiçoar aqueles que os desafiavam ou irritavam e se aproveitavam da ignorância do povo. Moisés não foi enganado pela arrogância dos sacerdotes egípcios. Pelo contrário, foram eles que ficaram assustados, desistindo de tentar intimidar o profeta e seu povo. Ele ensinava a unidade do poder espiritual. A fé dos egípcios se baseava na crença em muitos poderes. Moisés sabia que Deus é uno, e portanto, nada tinha a temer. Pense positivamente. É absolutamente essencial que você entenda perfeitamente que a harmonia, a beleza, o amor, a paz, a alegria e todas as dádivas da vida vêm de uma única fonte, Deus. Ele não pode fazer nada sem amor, pois é o amor sem limites. Não pode desejar o sofrimento, pois é a paz absoluta. Deus não pode desejar tristeza, pois é a alegria absoluta. Não pode desejar a morte, porque ele é vida, a sua vida. Todas as pragas, feitiços, vodus e outras coisas desse tipo resultam da crença infantil em uma força diametralmente oposta. Só existe um poder. Um Deus, e não 2, 3 ou 1000, apenas um. Acreditar em um poder do mal, capaz de desafiar a Deus, é uma tola superstição. Quando os homens usam o poder único de forma construtiva, harmoniosa, pacífica e benéfica, ele é chamado de Deus. Quando os homens usam esse poder de forma negativa e tola, ele é chamado de Satã, demônio, espírito do mal, etc. As pragas são inofensivas. Quando você se volta para o Espírito vivo que está e vive em você, que abre sua mente, seu coração, e afirma diariamente que Deus existe e sua presença traz harmonia, beleza, amor, paz,
alegria e abundância. Vela por mim e está sempre me cercando pelo círculo sagrado do seu amor. E quando você está em perfeita unidade com o poder único, então você é o que a Bíblia chama de Israel. Diz a Bíblia: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Números 23-23. Um homem que reconhece a supremacia do Espírito e o poder de seu próprio pensamento descobre que todos os seus caminhos são agradáveis e todas as suas jornadas são pacíficas. Não se esqueça. 1. O maior segredo do homem é que Deus é uno e indivisível, a única presença e poder, causa e substância. O homem esclarecido atribui todo o poder, confiança e lealdade à causa suprema, Espírito, e não a coisas criadas. Não devemos atribuir poder a um homem, pedra ou estrela. Todo o poder pertence ao Criador. 2. Quando éramos crianças, só pensávamos em imagens mentais. Em consequência, nossa mente infantil projetava imagens de Deus como um velho barbado sentado em um trono, rodeado de anjos. As mentes infantis imaginam um demônio com cascos e chifres, e uma cauda pontiaguda. Tudo não passa de imagens criadas em nossas mentes pelas sugestões supersticiosas dos adultos. 3. O homem primitivo atribuía os prazeres aos deuses e o sofrimento aos espíritos do mal. Ele tentava comunicar-se com o vento, a água e as estrelas, esperando que atendessem às suas súplicas. Uma crença em dois poderes, o do bem e o do mal, é um resíduo dessas ideias supersticiosas. 4. As forças da natureza não são boas nem más, tudo depende do uso que fazemos delas. Podemos usar a eletricidade para encerar o chão ou para eletrocutar alguém. O bem e o mal estão na mente do homem. 5. Se você admitir que existe algum poder fora de você mesmo, por mais benéfico que você o imagine, terá plantado a semente que mais cedo ou mais tarde trará o fruto do medo, que é a ruína completa da vida, do amor e da liberdade. 6. Os feiticeiros não têm nenhum poder, mas, quando querem rogar uma praga, avisam ao nativo que ele foi amaldiçoado, e o nativo, acreditando no poder do feiticeiro, obedece à sugestão, que se torna um movimento do próprio pensamento. Os missionários acham graça nessas pragas, pois sabem que nada lhes poderá fazer de mal. O subconsciente dos padres não aceita as sugestões negativas dos feiticeiros. É preciso haver um sentimento negativo em seu subconsciente para que você aceite uma sugestão maléfica. Que adiantaria você prever o fracasso de um homem cheio de confiança? Ele riria de você. 7. É tolice dar poder aos que dizem rezar contra você. O melhor é ter pena deles, pois o poder que dizem possuir é totalmente ilusório. O único poder é o de Deus. Ele é o sábio, o poderoso, o Pai de todas as coisas. Ele é harmonia, e nada pode se opor a ele ou frustrar seus desígnios. Ele é onipotente. Junte-se a ele, quando seus pensamentos são os pensamentos dele, o poder de Deus é o seu poder. Os pensamentos negativos dos outros não podem atingi-lo se você se recusar a aceitá-los, e voltarão ao ponto de partida com força redobrada. 8. Quando o amor de Deus une marido e mulher, ninguém pode romper essa união. Deus é amor. E quando alguém diz que vai romper um casamento, abençoe-o e siga seu caminho. Dê poder a Deus, a ninguém mais. 9. O ódio, o ressentimento, o ciúme e a hostilidade matam o amor, a paz, a harmonia, a beleza, a alegria e o discernimento. Continuar gerando emoções negativas é altamente destrutivo e pode terminar em doença séria, em profunda perturbação nervosa ou mesmo em insanidade. 10. Moisés pregou a unidade do poder espiritual. Os sacerdotes egípcios acreditavam em muitos deuses espíritos do mal. Moisés sabia que o poder é um só e, portanto, nada tinha a temer. 11. Pense positivamente e ofereça todo o seu poder, toda a sua confiança e toda a sua lealdade ao poder supremo, o Espírito vivo que existe dentro de você. Una-se a ele e deixe sua presença trazer-lhe harmonia, saúde, paz, alegria e amor, e verá que todos os seus caminhos serão agradáveis e suas jornadas pacíficas.